tivemos um pequeno contratempo técnico, mas havia sido testado antes, mas temos que resolver. Os irmãos entendem, né? Vamos orar para iniciar nossa lição de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome. Muito obrigado por nos trazer à tua casa. Te pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza nesse estudo, nos dê teu discernimento, que tu nos faça entender melhor da tua palavra e da tua vontade para as nossas vidas. Sê conosco, nos instrui. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, teremos hoje a lição 1 dessa nova revista aí, da revisão doutrinária. E eu achei muito interessante os tópicos elencados pela revista. Achei muito consonantes com as escrituras. E a lição 1 são argumentos em prol da existência de Deus. Eu não sei quantos tiveram acesso ao material já, mas eu trouxe topificado aqui para ninguém ficar perdido, tá bom? Então, essa lição 1, ela tem a seguinte programação. Primeiro, a grande pergunta: Deus existe? Isso categoriza o posicionamento das pessoas, né? Se sim, se não, etc. De acordo com a crença de cada um. Segundo tópico é cristianismo, sistema teísta. E o terceiro são argumentos racionais da existência de Deus, que é onde a gente vai passar a maior parte do tempo discutindo hoje. Então, esses argumentos racionais da existência de Deus se dividem em argumentos da existência do universo, da organização do universo e da natureza humana. Então, vamos começar no primeiro tópico, só para deixar claro as linhas. No final tem um exercício, tá? Vocês têm uma provinha para fazer. Não sei como vai ser isso, que eu botei aqui na apresentação. Primeira pergunta que se faz, para a gente começar um estudo sobre estudo bíblico, né? Acho que a primeira pergunta que se faz é: Deus existe? E diante dessa pergunta, existem 3 formas de responder, 3 posicionamentos. Estou tentando passar aqui o slide, vamos ver se ele me obedece. Rachid, eu vou te usar como plano B, tá? Quando não passar aqui, eu vou pedir que você passe aí. Costuma funcionar bem. Passou vários aqui. Você tem como voltar lá, por favor? Que caiu aqui o sinal. Se continuar assim, eu vou usar você como operador, Rachid. Aí tá bom. Obrigado. Eu vou tentar assumir o controle aqui. Se der errado... Mas vamos lá. Dentro desse posicionamento, a gente tem como dar 3 respostas. Primeira, a óbvia, né? Deus existe, é uma forma de responder, uma forma de você crer em algo. Estou vendo ali, maravilha. A segunda é: não é possível saber se Deus existe ou não. Existe esse tipo de posicionamento lá fora. E a terceira é: não, Deus não existe. Existem 3 formas de responder isso. Claro que não é essa que a gente acredita aqui, né? Passa por gentileza, Rachid. Eu estou perdendo contato aqui com a torre. Isso aí. Então, cada uma dessas respostas nos aponta para 3 posicionamentos. O primeiro é o posicionamento teísta. É a crença na existência de Deus. O segundo é o posicionamento do agnosticismo. Esse defende que, olha, não há base para apoiarmos ou negarmos a existência de Deus. O agnóstico, ele fica, é possível ou pode ser que não seja possível. O agnóstico, ele fica meio que em cima do muro, certo? Ele não nega, mas também não afirma. Alguma coisa, alguma força superior, pode ser Deus, pode não ser, pode ser sei lá o quê. Enfim, eu acho que é o posicionamento mais louco de todos, no meu entendimento, porque você fica em cima do muro, né? E tem o ateísmo, que o A quer dizer não, né? É a negativa do teísmo. Então, afirma que Deus não existe. Entenda que o ateísmo, ele não é a ausência de fé, não é a ausência de crença. Ele crê que Deus não existe. Ele tem fé no evolucionismo, tem fé em alguma coisa, tem fé no nada, né? Diz que o nada criou tudo, né? Tem fé em alguma coisa, tá? Tem fé em ideologia, tem fé em um monte de coisa, mas ele tem fé que Deus não existe. Então, é um crente falando do outro, não é verdade? Porque eu creio que Deus existe, o cara crê que Deus não existe, então somos todos crentes, né? Obviamente, o nosso sistema, que a gente acredita aqui,
é um cristianismo teísta. Por que cristianismo teísta? Porque existem teísmos, existem pessoas que acreditam em Deus, mas não são cristãos, certo? Então a gente precisa entender por que o cristianismo é algo centrado no verdadeiro Deus criador de todas as coisas. Vamos ver isso hoje. É muito característico, é muito fácil de identificar. Então, a gente entende como cristãos, como pessoas que acreditam em Deus, como pessoas teístas, o nosso entendimento cristão é que é impossível ao homem chegar a Deus. É impossível ao homem imperfeito e finito entender Deus, que é perfeito e mais que infinito. É como você querer ensinar física quântica para uma formiga. Não entra na cabeça da formiga. Nós não temos como colocar Deus numa lousa e entendê-lo plenamente. Então, sabendo da nossa limitação, da nossa imperfeição, Deus faz o caminho contrário. Ele que se revela ao homem. Ele que vem até nós. Dentro do cristianismo teísta, nós lidamos com um Deus que se revela, que se nos mostra. E ele deixou duas grandes revelações dele. 2 grandes livros que falam dele, onde nós podemos estudá-lo com uma certa exatidão. O primeiro livro é muito evidente que são as Escrituras, que são uma revelação de Deus ao homem. Existe a participação humana nisso aqui. Na nossa segunda lição, nós vamos estudar as Escrituras. Então, nós vamos nos aprofundar isso depois. Mas entenda que um livro que foi escrito por pelo menos 40 autores, ao longo de 15 séculos, mais de 1.500 anos, a maioria deles nunca se viu. E você pega de Gênesis ao Apocalipse, os 66 livros, você pega uma história única, você pega profecias, você pega registros históricos inegáveis. Não é algo que uma mente humana consiga criar. É algo que os humanos foram permitidos participar na escritura disso. Então, a infabilidade, a inerrância bíblica, nós vamos deixar para a segunda lição. Mas as Escrituras são uma das revelações do Senhor nosso Deus para nós. É através dela que nós podemos estudá-lo. Fora dela já começa a ficar duvidoso, certo? Existe uma outra grande revelação, um outro grande livro que Deus deixou, o qual nós podemos estudá-lo. Reinaldo, socorre aqui, que senão esse vento vai me derrubar. Por favor. Se ficar quente, vocês avisam, tá? Mas é só para evitar que eu sou magrinho, senão o vento vai me levar. Então, olha o que diz aqui, lá em Romanos. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Algumas traduções trazem indesculpáveis. Ou seja, as coisas invisíveis desde a criação e também o eterno poder do nosso Deus, a sua divindade, nós podemos entender claramente através das coisas que estão criadas. A criação é a segunda, não necessariamente nessa ordem, mas a segunda revelação que o Senhor nosso Deus deixa para nós. Então, nesse sistema cristão que estuda Deus, o cristianismo teísta, teoricamente, a gente nem precisa abrir uma Bíblia para ter o entendimento de que Deus existe. A criação testemunha dele. É indesculpável se aprofundar no estudo da criação e não entender que isso foi criado. A gente tem, portanto, as Escrituras, estudadas pela teologia, não é isso? Abre aqui, por favor, que eu estou com água aqui. Abre a água, por favor. Obrigado. Temos as Escrituras, estudadas pela teologia, e, obrigado, viu?
que, sabe, falta a mão. E temos a criação, que é estudada pela ciência. A teologia devidamente aprofundada e a ciência corretamente aplicada não deveriam, portanto, divergir, porque estão estudando a mesma coisa. Você olha aqui no chão e vê uma bola. Reinaldo olha e vê uma bola. Eu não vou falar que é um quadrado. A gente está vendo a mesma coisa, vendo a bola. Então, se as escrituras e a ciência estão apontando, se as escrituras e a criação estão apontando a mesma coisa, não deveriam divergir, certo? Portanto, é isso que Louis Pasteur diz, que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E, para quem não sabe, Louis Pasteur é considerado um dos pais do método científico moderno. Muitos atribuem a Francis Bacon, mais de um século antes, mas como foi experimentado de fato, como ele isolou micro-organismos, como ele mostrou através de um método científico, foi Louis Pasteur. Inclusive, ele foi quem criou a primeira vacina antirrábica. Isso em 1885. Não tinha computador, não tinha nada como tem hoje. Ele identificou um menino de 9 anos, foi mordido por um cachorro, identificou o vírus, isolou e criou uma vacina para o vírus da raiva. Isso, pessoal, entende? Existe uma cultura hoje, não, se o cara é cristão, a ciência, até uns que dizem que a ciência matou Deus, não é isso não? E não exatamente ciência, mas filosoficamente falando, Nietzsche fala que Deus está morto, né? E tem outra frase que fala, Nietzsche está morto, assinado Deus. Então, existe uma moda hoje de que foi sequestrada a ciência quase que de uma maneira religiosa, e que se você é um cientista, sincero, etc., você não vai acreditar nesse negócio de Bíblia, nesse negócio de Gênesis. A evolução está mais que provada, é mais real que a gravidade. É o que dizem, né? Outro dia a gente pode se dedicar à evolução. Hoje não é o momento, né? Então, existe uma coisa de que um intuito de desqualificar hoje o pensamento cristão como se ele divergisse da ciência. E não é isso que a gente vê. Nós temos grandes cientistas, grandes homens de Deus, que são cientistas. E a universidade, como ela existe hoje, existe por causa do cristianismo. Isso não existiria. As principais universidades do mundo foram fundadas como escolas cristãs. Eu só vou pegar um exemplo de uma. Não precisa entrar em Yale, em Oxford, nada disso. Vamos pegar... Já ouviram falar da Universidade de Harvard? Devem ter ouvido falar, porque ela era somente a maior e melhor do mundo. O lema da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Pessoas hoje só botam assim, veritas, verdade, não falam o resto. Mas o lema original é esse, verdade para Cristo e a Igreja. Então, assim, os cristãos, em sua maioria, construíram a ciência como ela é hoje. Em sua maioria, não quer dizer que são todos cristãos, certo? E eu fiquei impressionado que uma vez eu estava num debate na universidade, eu estava assistindo, eu não estava debatendo. Era um debate sobre criação versus evolução, alguma coisa assim. E o pessoal da evolucionismo não aceitou o debate, não quis ir para o debate. Então só tinha criacionista lá no auditório. Daí chegou uma plateia, de repente, meio que organizada, sentou-se lá, e aparentemente que era um professor, pediu para levantar a mão. Eu posso falar também? Claro, todos são bem-vindos, todos podem falar. Ele subiu lá no púlpito, né? Pegou o microfone e começou a ler um textão que ele fez, que aquilo era um retrocesso. Na universidade está discutindo coisas medievais, como a criação e coisa e tal, que nós somos os cientistas, ele era da área de biologia. Nós somos os cientistas, nós criamos os medicamentos, nós com a nossa ciência mandamos o homem para o espaço. Como é que é? Eu tenho que respeitar, todos podem falar, então fiquei caladinho, mas nós mandamos o homem para o espaço? Ele não sabe que... Poxa vida, volta um pouquinho, por favor, volta um slide, que eu adiantei sem querer aqui, me atrapalhei. Olha só, pessoal, o maior cientista que já existiu chama-se Sir Isaac Newton. Tem uns muito importantes, não pode deixar... Tá ótimo aí, obrigado. Tem Einstein, certo? Einstein veio 200 anos depois. O que Newton fez, a matemática não andou quase nada 200 anos depois. Certo? Antes de Newton, não tinha ninguém como ele, depois não teve. O cara evoluiu a física até um ponto. Já ouviu falar das 3 leis de Newton? Inércia, força, massa, aceleração.
olha, ele evoluiu a física até um ponto que a matemática não acompanhava, a matemática do tempo não acompanhava. Então ele parou um pouquinho de escrever sobre física e foi evoluir a matemática. Quem gosta aqui de derivada, integral, etc., é uma maravilha, uma coisa linda, né? Regra de L'Hopital, depois tudo mais. Então, ele voltou a desenvolver a física. Mas pouca gente sabe que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Tem as resenhas de Newton sobre Daniel e o Apocalipse. Eu não estou dizendo que eu concordo com o que Newton escreveu ali, não. Eu olhei assim, Newton? Não. Mas, assim, ele estudou os originais, Daniel no hebraico e Apocalipse no grego. Escreveu sobre isso. Então, assim, são homens de Deus que fazem essas coisas. As leis da gravitação, as leis de ação e reação, a lei de ação e reação, tudo isso que a gente usa para mandar um homem para o espaço, não foram evolucionistas que fizeram, foi só Isaac Newton. E a gente está num tempo, vocês já tiveram a sensação que nasceram na época errada? Às vezes, acho que toda geração tem essa sensação, mas eu me sinto assim às vezes, eu acho que nasci na época errada. Porque a gente está vivendo um tempo hoje que quando o cara quer ser descolado, quer ser bem aceito, ele cria um canal no YouTube, e eu espero que o YouTube não me derrube por isso, que ele está transmitindo pelo YouTube, para ficar zombando de Deus e da fé dos outros, de maneira desrespeitosa, e que não é engraçado. Esse é o cara descolado hoje em dia. Mas a minha cabeça é de um tempo, que quando o cara queria ser descolado, ele fazia feito esses caras aqui. Essa é a tripulação da Apollo 8, 1968. Então a gente tem aqui William Andrews, que é piloto de caça, engenheiro eletricista, engenheiro nuclear, aquele cara lá de cima. A minha direita, a direita de vocês também, Frank Borman, que além de engenheiro aeroespacial, piloto de teste, desenvolveu boa parte dos módulos Gemini e Apollo. Perdão, eu repeti o nome ali, foi o Ctrl+C, Ctrl+V da madrugada, me perdoem, meus irmãos. Jim Lovell, é o nome do outro cara, Lovell. É aviador naval, piloto de teste, astronauta, engenheiro de um monte de coisa. E essa foi a tripulação da Apollo 8, que em 1968 fez aquela missão inicial, que foi a primeira tripulação a sair da órbita da Terra. Porque todos ficavam orbitando na Terra, principalmente o projeto Gemini. Então, a missão era pousar na Lua. Então, eles saíram da órbita da Terra, deram 10 voltas na Lua, voltaram e pousaram na Terra. Não pousaram na Lua, estava em desenvolvimento, eram várias missões Apollo, certo? Essa era a Apollo 8. Então, essa é a primeira tripulação a sair da órbita da Terra. Só que, em 25 de dezembro de 1968, eles estavam dando uma volta na Lua. Então, era Natal. É a data que comemora o Natal, vocês me entendem? É a data que comemora o Natal. E aí eles fizeram uma transmissão, esse pessoal altamente qualificado, em vez de ter um canal no YouTube para ficar zombando de Deus, eles fizeram um streaming diferente. Eles fizeram uma transmissão ao vivo, foi passado pela TV, claro que a TV só pegou o áudio, deixou uma foto que eles tiraram da Terra nascendo na Lua, né? Tem uma foto dessa, e passou o áudio deles. Vou passar aqui o áudio, tomara que eu passe para vocês, então não vou passar todo não, mas veja como os caras são descolados. Dá para ler? Eu vou passar, tá, por causa do nosso tempo. Eles leram Gênesis 1, de 1 a 10, em leitura responsiva, né? Eles foram alternando entre eles. Então, temos pessoas altamente qualificadas, sim, inteligentes, cientistas autênticos, que fazem as fronteiras da ciência avançar no entendimento da criação, que são cristãos. Você não é necessariamente ateu para poder se aprofundar nesse contexto, porque nós entendemos que a teologia bem interpretada e a ciência corretamente aplicada convergem para a mesma coisa. Eu me maravilho quando eu estudo ciência. Me maravilho quando aprendo um pouco do funcionamento celular. Quando a gente vê a ordem cromossomial, quando a gente vê o DNA, quando a gente vê as fronteiras do universo, a quantidade de estrelas, tudo que a gente vê
mostra uma criação fascinante. E a gente entende um pouco de Deus. Quando estuda matemática, é impressionante você poder ver a linguagem com a qual Deus escreveu boa parte do universo. E a física é a poesia, né? Eu acho que adiantou um pouquinho. Não, tá bom. Mas alguns questionamentos chegam a nós. Já disseram para mim uma vez, já é dito para a gente da parte do design inteligente, olha, esse seu designer que você fala que criou, projetou todo o universo, o mundo, a vida, etc., deve ser um designer muito burro, porque a vida é cheia de defeito, o mundo é horrível, a gente vive cercado de morte, de injustiça, de destruição. E vamos perguntar para vocês, onde é que está o teu Deus? Que mundo horrível é esse que ele criou? Esse é que é o Deus bom e perfeito? Obrigado, Senhor. Então, nós temos o entendimento de que o mundo está em decaimento, em decadência. E nós sabemos por quê. Ele foi criado em perfeição. Mas algo aconteceu. Lá em Romanos diz assim, Romanos é maravilhoso, né? Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ainda também que a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. O pecado nos distancia de Deus e traz morte e destruição. Esse mundo aqui no original do grego é cosmos. Então nós entendemos que a criação entrou em entropia, entrou na segunda lei da termodinâmica por causa do pecado. E nós vamos continuar em estado de destruição, em estado de desorganização máxima, até que tudo se destrua, a não ser que nosso Deus venha, intervenha e crie um novo céus e nova terra, como está prometido. É por isso que a cada ano que passa, a tendência que nós olhemos para o universo é vermos mais morte, é mais estrelas morrendo, mais supernovas. A tendência na Terra é que ela se desorganize cada vez mais, que o nosso escudo eletromagnético está diminuindo de potência, nós já medimos isso. A radiação do Sol está entrando mais forte. A quantidade de abalos, de problemas sísmicos que vamos ter, vai aumentar. A quantidade de doenças tende a aumentar. A saúde do homem, apesar de nós termos conseguido empurrar um pouco nossa longevidade, a tendência com o tempo é que se deteriore. Porque nós estamos vivendo num estado de entropia, onde a desorganização tende para o máximo, e isso é observável cientificamente através da segunda lei da termodinâmica. Então, a gente entende que foi criado perfeito e a gente bagunçou tudo. Pelo que diz assim lá em Romanos ainda, ó, a natureza aguarda, a criação aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Então, entendemos que Deus criou tudo isso, mas olha só, está em decadência. O pecado deteriora toda a criação. Certo? Avançando aqui, é muito evidente que o cristianismo é um sistema teísta, mas existem outros sistemas teístas. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem sistemas ateístas, existem linhas de pensamento agnósticas que têm permeado, que têm invadido, que têm ocupado às vezes, a forma como a igreja entende o mundo. É muito comum, hoje, não há algum tempo atrás, hoje, nós temos cristãos defendendo o evoteísmo, que é uma mistura de evolucionismo com teísmo e etc., mas porque já foi poluído o pensamento. Quando a gente analisa bem, a gente vai dar uma olhadinha, vai dar uma pincelada hoje, tá? Vai dar uma olhada bem direitinho. Quando a gente analisa bem a criação, analisa bem as escrituras, são coisas incompatíveis. Tem coisas que são incompatíveis. Tem valores que são incompatíveis. Então, a gente tem que tomar cuidado
principalmente com os cristãos nominais. Olha, eu sou cristão, mas você quando olha toda a linha de pensamento, todos os valores, todo o comportamento, não bate com esse negócio aqui. Então, um cristão nominal. Tem que tomar cuidado para que o cristão nominal não influencie o pensamento da igreja. Principalmente falando a palavra-chave, ciência, sabe? E às vezes não é uma coisa que o pessoal postula aí e fala que é ciência. Se você for para qualquer outro sistema ateísta que não seja cristão, a gente vai encontrar grandes incongruências. Eu vou explicar um pouquinho por quê, tá? Então, a gente está falando de crer em Deus, sistema ateísta, não é isso? Por que o Deus das Escrituras, porque o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, é o único verdadeiro? E eu tinha colocado aqui no comentário, pastor, vocês veem assim, barra, é coisa de programador, né, Rei? Quando é comentário, eu boto barra e comento alguma coisa. Na minha cabeça, vocês vão ignorar o que está sobre barra, porque o compilador, ele ignora, né? Mas o que está barra é para mim, tá? Que eu coloquei ali no comentáriozinho. Então, eu fiquei feliz que o pastor leu hoje, veja como Deus faz as coisas, né? Tem um texto áureo para os judeus. Como nós temos João 3,16, os cristãos, para os judeus, o texto áureo das Escrituras é o que eles chamam de Devarim 6,4. Eu não sei falar 6,4 em hebraico, eu falo 6,4 mesmo. Que é o Shema, né? Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Shema, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E vocês vão ver hoje, a gente vai pincelar um pouquinho sobre o negócio de multiverso, muitos deuses. Não existe esse negócio não, tá? É um Deus, uma criação. E até, eu não sei se tem algum judeu nos ouvindo, porque uma vez eu falei isso e sem querer eu ofendi um judeu. Um amigo meu judeu falou, Dino, eu sou judeu. Aí, puxa, eu me sinto, eu falei para ele, eu me sinto judeu. Porque a gente é enxertado na... Aí eu falei, ó, você até o Shema, olha só, Shema Israel, Adonai, ele, não fala isso não. Aí eu entendi, puxa, Adonai, que é como Davi chama a Deus. Só o sacerdote pode falar isso, uma vez ao ano, e estou aqui falando. Veja como eles levam a sério a coisa. Então, quando eles vão falar essa palavra, ele fala assim, Hashem, o Eterno, eles não falam, Yahvé nem pensar, uma vez a cada 7 anos o sacerdote falava. Veja como eles têm uma noção de temor a Deus, né? Desculpa, não foi, minha intenção era compartilhar a alegria de falar o Shema. Então a gente entra aqui no terceiro tópico da revista, que são, a gente como cristão tem um sistema ateísta, adora a Deus, nós entendemos que o Deus das Escrituras é o Deus verdadeiro. Por quê? Então nós temos argumentos racionais da existência de Deus. E existem vários, existem toneladas. A revista foi muito feliz em selecionar 3 que são bem didáticos, tá bom? Então ela destaca 3. O primeiro, argumento racional para a existência de Deus. E nós vamos ver a existência do Deus das Escrituras. Não é Deus elefante, Deus não sei o que, é Deus das Escrituras, certo? 3 argumentos racionais. O primeiro é a existência do universo. Porque a existência do universo, o fato do universo existir, nos aponta que o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro. O segundo argumento é a organização que o universo tem. Nos aponta como um argumento racional para a existência de Deus. Nós vamos ver por quê. E o terceiro argumento racional é o argumento da natureza humana. O que o homem é uma assinatura clara, é quase que fluorescente da existência e de quem é o Criador. Então, vamos entrar aqui no primeiro deles, argumento da existência do universo. O que é que está escrito lá em Salmos? O pessoal está muito rápido, vocês estão acompanhando? O que é que está escrito lá em Salmos? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu vou até ler de novo, olha só. Os céus manifestam a glória de Deus, manifesta a glória dele. E o firmamento, o espaço, o céu, o espaço, anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo.
Nele pôs uma tenda para o sol. Então, aquilo que eu falei, não precisa nem, às vezes, nem abrir isso aqui. Se você se aprofundar no estudo da criação, você vai entender, isso foi criado, e você vai até chegar a saber quem criou. Mas o fato do universo existir nos leva a uma lógica muito simples de causa e efeito. Só para deixar claro, didaticamente, a revistinha foi muito legal. Eu posso chamar de revistinha, pastor? Como é que eu chamo aqui? Revistinha fica carinhoso ou fica no diminutivo? A apostila, o material, a lição, né? Vou tentar achar a palavra adequada, que é novo para a gente. Né? Obrigado, pastor. Então, eu fui muito feliz em usar uma didática de causa e efeito. Né? E um exemplo muito bom. Então, imagine que você tem um campo de futebol e tem uma bola no meio do campo de futebol. Novamente, Reinaldo, que eu gosto de bola, então eu não sei jogar futebol, eu sei jogar CS, mas está ali uma bola de futebol. E aí de repente essa bola está rolando. O fato da bola estar rolando, de repente a bola está rolando, é o efeito. O que causou a bola rolar é a causa. Aí tu pensava, foi um vento? Qual foi a causa da bola estar rolando? Foi um vento que soprou a bola e causou esse efeito da bola rolar? Foi alguém que chutou? Mas foi esperto. Alguém chutou a bola, mas teve alguma causa, não é isso? Alguma coisa causou esse efeito. Esse raciocínio de causa e efeito, você observa o efeito, entende que alguma coisa causou aquilo. Ele é aplicável a todo ato criador. Tudo que foi criado, seja um desenho que eu faço no papel para a Bia, seja um bolo que é feito, tudo que se cria, a criação é o efeito. Todo ato criador tem uma causa. Muitos irmãos vieram para aqui de carro. O carro é o efeito. A fábrica é a causa. Ou não é isso não, tem outra causa. Fizeram o carro, você está andando nele. Ele não simplesmente, do nada, o carro explodiu e surgiu um carro. É assim que funciona. A gente sabe que não. Então, essa lógica de causa e efeito nos leva a perguntar o seguinte: o universo tem uma causa? Eu vou responder, é uma pergunta retórica. Sim, tudo tem uma causa. O que se discute é qual é essa causa. Certo? O que existe de discussão é, ninguém discute que existe uma causa que criou o universo. O universo existe, assim como a bola rolou, é o efeito, algo causou isso. Então, o universo existe, algo causou isso, a causa existe. Qual é essa causa? E é interessante que isso nem sempre foi discutido dessa forma, porque qualquer livro científico, qualquer obra filosófica, qualquer material que foi encontrado desde os tempos antigos, desde a filosofia grega até meados do século passado, entendiam o universo como existindo desde sempre. Sempre se entendeu o universo como algo que sempre existiu e sempre existirá. O conhecimento secular, filosófico, científico lá fora, sempre pensou dessa maneira, que o universo não teve uma origem, que o universo sempre existiu. Procure qualquer livro, qualquer tratado, Platão, seja lá o que for, Aristóteles, sempre existiu e sempre existirá. Isso se pensou assim até meados do século passado. Somente um livro dizia o contrário, contra tudo e contra todos. Um livro chamado Bereshit, que nós conhecemos como Gênesis. Esse livro dizia o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse princípio, no princípio é Bereshit, Bara, Elohim, Etzashanai, Etzaeretz. No princípio, Bereshit, Bara. O conceito de Bara, me perdoe meu hebraico meio nordestino, né? Bará, eu não sei falar Bará, eu falo Bará. Então, o conceito de Bará é criar a partir do nada, trazer à existência, materializar, fazer passar a existir algo que não existia. Então, no princípio, Bará trouxe, no princípio, tem tempo.
criou-se no princípio. Trouxe a existência, passou a existir, criou Deus os céus e a terra. É diferente de outras criações que Deus fala. Quando ele fala, façamos o homem, que vai mais na frente, ele usa outro, ele usa asa. Ele fala, façamos o homem, não é bará. Ele não trouxe o homem à existência a partir do nada. Ele fala asa, façamos a partir de algo que existe. E foi criado a partir da matéria já existente, ele formou o homem e soprou fôlego de vida, não foi assim? Então, assim, tem bará, que é trazer a partir do nada, e tem asa, que é criar a partir de algo que já existe. Quando se trata de universo, Gênesis 1:1. Criou Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, somente a Bíblia falava, há 3.000 anos falando, que o universo teve uma origem, que teve um começo, que foi trazido à existência a partir de nada. Somente a Bíblia falava isso. O pessoal fala, está vendo, seu fanático religioso, a ciência não fala isso, coisa e tal. Até que algo aconteceu no século passado. Obrigado. Obrigado. É porque, pessoal, o celular tem que se comunicar com o computador, só não consigo passar o slide, então falta uma mão aqui, mas ainda bem que eu tenho mais 2 braços aqui para, né? Aconteceu algo. Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, o famoso EmC², onde C é a velocidade da luz, velocidade do espaço sobre o tempo, envolve o tempo. E ao se deparar com a criação dele, ao se deparar com o que ele desenvolveu, ao se deparar com a teoria da relatividade, Einstein entrou num dilema, porque ele observou que o universo, pelo tempo, em expansão, tinha uma origem, tinha um começo. E a partir daí é que começou a se discutir na ciência que o universo tinha um começo, mas antes disso, antes disso não se discutia. Sempre existiu, sempre existirá. É infinito. Hoje a gente sabe que não é infinito. Tem fim. O que vem depois do fim? Não entra, não sei. Mas entendo que tem fronteiras. E nessa situação, Einstein entrou num dilema. Porque se o universo teve uma origem, ele é um efeito, portanto ele teve uma causa. Eu não quero entrar nesse assunto de causa. Eu não quero explicar a causa do universo. Então ele tentou de todo jeito remover o tempo da equação. Ele colocou lá uma constante, que ele chamou de constante cosmológica. Essa constante cosmológica deveria tirar o tempo da equação e de uma maneira elegante mostrar a teoria da relatividade, relação do espaço-tempo, etc. Sem entrar na questão de origem do universo que ele estava entrando. Mas quando Einstein fez isso, o desdobramento da equação, chamada contrapartida matemática, dava uma divisão por zero, que é uma impossibilidade matemática. Ele tentou de todo jeito botar a equação, mas dava a divisão por zero. Então ele foi obrigado a admitir o seguinte, ele falou que foi o maior erro da minha vida. Fecha aspas. Tentar tirar o tempo da equação para fugir da causa. Ele teve que colocar o tempo de volta. E a partir daí, nós entendemos cientificamente, através da teoria da relatividade, que o universo teve uma origem. A ciência teve que se dobrar diante do que as escrituras já falavam há mais de 3.000 anos. Só pincelando rapidamente de que, ok, hoje já se entende que o universo teve uma origem. A ciência já entende isso, as escrituras já falavam, desde sempre. Eu pergunto, Moisés foi estudar física onde? Né? O pessoal fala, isso aí foi inventado. Moisés não tem como inventar isso. Não dá para a inteligência humana escrever esse livro. Deus permitiu que os homens participassem na escrita, mas é uma revelação de Deus. Entenda o seguinte, pessoal, a gente está falando aqui de criação do universo. A teoria científica mais aceita hoje para a criação do universo é a do Big Bang. Certo? A teoria do Big Bang fala que o universo teve uma origem, a escritura fala que teve uma origem, mas existem divergências de como foi da origem até aqui. Certo? Ambos concordam que ele teve uma origem, mas como se desdobrou, se foram bilhões de anos, o que é que aconteceu até chegar aqui, é que existem algumas divergências. Então, é importante entender o que é, para nós falarmos depois de origem, etc., como cristãos, entender o que é a teoria do Big Bang. Stephen Hawking,
Ele escreveu um livro. Stephen Hawking, físico, faleceu recentemente, né, alguns anos atrás, amplamente reconhecido na comunidade científica, ateu, escreveu no livro Universo na Casca de Nós. E ele fala que no começo, porque veja, o universo inteiro estava condensado, tempo, matéria e espaço não existia. Tempo, matéria e espaço não existia antes do Big Bang, de acordo com a teoria do Big Bang. Tudo isso passou a ser condensado num único ponto, que eles chamam de uma casca de nós. A gente chama de bola de gude aqui no Nordeste. Bola de gude. Então, a teoria do Big Bang é que todo o universo estava condensado, apertado no tamanho de uma bola de gude e explodiu. Ok. Quais leis da física suportam essa ideia? Nenhuma. Eu não estou falando de compactar a igreja, de compactar o mundo, o planeta Terra, o sistema solar, a nossa galáxia, as bilhões de galáxias. Todo o universo estava compactado numa bola de gude e explodiu. Quais leis da física? Ok, tudo bem, teoria científica. Quais leis da física você equacionou para chegar nisso? Nenhuma. Ele escreve leis físicas estranhas e desconhecidas, Era de Planck. Eu até tive cuidado, eu vi esse livro, tive cuidado de pegar lá a página 70 e pouco, acho que eu até botei a foto aqui, né? Leis físicas estranhas e conhecidas. Não poderia ter criado um universo assim, pessoal. Tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. Por que falam isso? Porque hoje se entende que o universo está em expansão. Se ele está em expansão, portanto, no passado ele estava todo compactado. A lógica é essa. Ele está expandindo. Se eu voltar no tempo, então, no passado ele estava compactado. É mais ou menos, você vê uma criança crescendo, então no passado ela era pequenininha. Entende ou não? Está expandindo, então no passado era menor. E a ideia do Big Bang é que tudo explodiu, totalmente desorganizado, e com o tempo as coisas foram se tornando mais complexas e mais organizadas. É isso que a gente observa lá fora de fato? Porque isso é o que suporta o evolucionismo, que com o tempo as coisas se tornam mais complexas e mais organizadas. O que nós observamos é um universo em estado de entropia, uma vida em estado de entropia. O que é entropia? Onde a desorganização tende ao máximo com o passar do tempo. As coisas estão se desorganizando com o tempo e não se organizando com o tempo. É o que é observável. Então, não tem lei física para suportar isso, tá? Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Na primeira frase, a gente já tem a origem dos 3 elementos. Na primeira frase das Escrituras, eu acho que falhou aqui o slide. Está ali. Falhou para mim, mas é para você que está aparecendo. A gente tem no princípio, criou-se um tempo, a partir daí está contando. Criou Deus os céus e a terra, espaço e matéria. Você tem tempo, matéria e espaço, como é descrito na teoria do Big Bang, sendo criados nas Escrituras. Por quê? Nosso Deus não se limita a isso. Ele não se limita ao tempo. Então, se eu tenho que tempo, matéria e espaço não existiam antes da criação, se eu tenho que toda a natureza, toda a matéria, o tempo, tudo o que existe, o natural foi criado, o efeito, então é claro que a causa, já que não existia matéria, não existia o natural, é claro que a causa criadora ela é sobrenatural. Parece bem óbvio isso? Não existia natureza, não existia tempo, não existia matéria, não existia nada natural. Então o que criou é sobrenatural. A causa sobrenatural criou tudo o que existe natural, criou toda a natureza, suas leis físicas, como tudo funciona. Dizem que, não, veja bem, o nada, não existia nada, o nada criou tudo, nada criou tempo, matéria e espaço. Rapaz, esse tal de nada é um negócio poderoso demais, né? Como é que nada cria tudo? Me explica isso. Nada cria tudo. Algo criou tudo. Uma causa criou tudo, uma causa inteligente, inteligível. Nós vamos ver isso no próximo tópico. Então, a gente sabe que a causa, por não existir espaço, ela é infinita. Ela é não espacial. Por não existir matéria, ela é imaterial, ela era imaterial. Ela é sobrenatural. E por não existir tempo, ela é atemporal. A causa é atemporal.
está fora do tempo. É por isso que as pessoas têm dificuldade de entender como é que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe se eu vou ser salvo ou não, como é que eu vou ter direito de escolha, porque o tempo, passado, presente e futuro, é uma limitação a qual nós estamos submetidos. Deus está fora do tempo, Ele não se submete ao tempo, Ele está agora no futuro, está agora no passado, está agora no presente, Ele é atemporal. É claro que Ele sabe todas as coisas, é claro que Ele sabe o que você vai decidir, e ainda assim você tem livre-arbítrio. Ele está fora do tempo. Está muito doido? Não, dá para entender, né? Um pouquinho? Então, no argumento da existência do universo, a gente ainda, mas tem uma pancada de coisa. Mas a gente parou nessa questão da causa e efeito. E existe a questão da terceira lei da termodinâmica, muito obrigado, onde a entropia tende ao máximo, né? Existem questões da radiação de fundo, tá? A terceira lei é do zero absoluto, a da entropia é a segunda lei. E a primeira é que trabalho gera calor, né? Você gera trabalho sobre algo, você consegue converter o trabalho em calor. E tem a lei zero ainda, que equilibra o térmico entre os corpos. Mas vamos focar na segunda lei da termodinâmica, que explica como a gente entende que se o universo está desorganizando, ele não podia estar desorganizado desde sempre. Você vê uma desorganização crescente. Então, teve uma origem em imperfeição. Existe a questão da radiação de fundo, onde 2 cientistas conseguiram, nos laboratórios da Bell, enxergar, através de antenas, a radiação de fundo, a radiação de criação do universo, que eles associaram à radiação do Big Bang, porque para a criação de tudo, houve uma grande energia para criar tudo isso. É o que, teoricamente, estão fazendo lá no CERN, lá na Suíça, o colisor de partículas. A gente consegue converter algumas coisas. Eu venho correndo, eu pego minha massa, jogo contra alguma coisa, converto em energia, né? Mas estou tentando fazer o contrário, estou tentando converter energia em matéria, tentando criar a chamada partícula de Deus, criar matéria a partir de energia. É o que o colisor de partículas está fazendo. Então, nessa origem lá atrás, houve uma grande dispersão de energia, que o Big Bang associa à explosão. Nós associamos a Bereshit, Bará, Elohim. Criou, a palavra de Deus. Isso aí, Rafa. Um cara inteligente. Então, você consegue ouvir essa radiação de fundo. Eles detectaram a radiação de fundo, identificando que houve uma grande dispersão de energia criadora do universo. Existe a questão da expansão do universo através do redshift. Você consegue ver as galáxias avermelhadas. E o vermelho é a última onda que a gente tem, né, para ficar mais baixo. Depois tem um violeta lá em cima que a gente enxerga e tem um vermelho aqui embaixo. A gente enxerga do vermelho ao violeta. Eu enxergo um pouquinho menos que isso. Então, abaixo de vermelho é infravermelho, acima de violeta é ultravioleta. A gente não enxerga, mas está lá, são outras cores que existem, outras radiações. Então, pelo redshift, a galáxia se afastando, a onda se propaga de um jeito que a gente enxerga avermelhado. Você entende que o universo está se expandindo, que a gente enxerga através do efeito redshift. E tem um monte de outras coisas. E veja, a pessoa roda e chega onde estava escrito lá para Moisés. Tempo, matéria e espaço. Achamos agora que já estava escrito isso. Mas porque está escrito na Bíblia, né? Eu estava uma vez num outro debate lá na universidade, e o pastor Tasso contou uma história muito interessante, que na verdade não é dele, tem um astrônomo muito famoso, que era da NASA, ele é agnóstico, esse astrônomo, e o nome dele é Robert Jastrow, e é um físico, astrônomo, era famoso da NASA, e ele conta, ele chegou a se aprofundar muito no estudo do universo, e ele tentou explicar um pouco para as pessoas, o cara é agnóstico, certo? Como é que funciona esse esforço científico? Porque a verdade está ali. A verdade está lá. A ciência está tentando, através de múltiplas revoluções científicas, chegar na verdade. Que nós sabemos que a verdade é uma pessoa. Não é isso? Está tentando chegar na verdade. Então, a ciência está tentando vencer a montanha da ignorância. E chegar no topo da montanha da ignorância e ver a verdade. Descobrir como é que as coisas de fato funcionam, entender a criação. E esse Robert Jastrow explicou que os cientistas empreenderam uma árdua escalada, tentando escalar a montanha da ignorância, para vencer a montanha da ignorância e chegar à verdade. E eles escalavam e caíam um pouco, escalavam mais um pouco, caíam mais um pouco, e subiram por muito, muito tempo, um grande empreendimento, um grande esforço. Os cientistas passaram muito tempo. Quando finalmente estavam chegando no topo da montanha da ignorância, para vencer a montanha da ignorância,
quando eles botaram a mão lá no topo para subir e botar a cara em cima da montanha da ignorância e vencê-la, eles foram saudados por um grupo de teólogos que estavam ali há séculos. Então, o pessoal roda. Agora é que entenderam que tempo, matéria e espaço foi criado lá atrás. Né? Mas já estava escrito por Moisés. De forma que chegamos à seguinte afirmação. Está dando para ler daí? Todo aquele que está empenhado na busca científica. O que é busca científica? É estudar a criação. Certo? Todo aquele que está empenhado na busca científica se convence de que por um espírito se manifestam as leis do universo. Um espírito vastamente superior àquele do homem, perante o qual nós, com nossos limites, devemos nos sentir humildes. Vocês acham que foi pastor Edson que falou isso? Não. É um cidadão chamado Albert Einstein. Einstein, a ciência teve que se dobrar às escrituras. Reforço. Ciência corretamente aplicada, escritura devidamente interpretada, convergem para a mesma verdade. E se continuarem conversando assim, vão chegar a descobrir o seguinte, que está escrito lá: eu sou o caminho, a verdade, o Logos e a vida. Vão chegar nisso. Espero, né? Alguns chegam, mas optam por não ver. Alguns chegam dentro da porta estreita, achei, vira e vai. Ninguém fica feliz com isso. Ninguém fica feliz com isso. Nem Deus, nem nós. Então, o segundo argumento, tá? A gente viu a existência do universo, uma questão de causa e efeito. Então, para a natureza existir, algo sobrenatural teve que criar, porque a natureza não existia, o natural não existia antes. Então, o fato do universo existir já nos aponta para a existência do Criador. A organização do universo é outra coisa impressionante. É o argumento do relojoeiro. Então, a gente já conversou sobre isso aqui em outros tempos. Não sei quantos vocês lembram do argumento do relojoeiro de William Paley. Mas me respondam com sinceridade. Eu vou falar o mesmo exemplo que o William Paley dá para ilustrar o argumento do relojoeiro, tá certo? Imagine que você está caminhando por um matagal, eu não sei o nome melhor do que matagal, uma praia, vamos substituir por uma praia. Você está caminhando por uma praia, obrigado, Priscila, e tropeçou numa pedra, puxa, tropecei na pedra. Aí olha para a pedra e fala, essa pedra, acho que sempre teve aqui. Processos naturais devem ter gerado essa pedra, né? A pedra está lá, processos naturais geram pedra, erosão, resto de lava, sei lá o que gerou essa pedra, está aqui. Você continuou caminhando para essa praia e tropeçou de novo. E quando você olhou, está um relógio. E você pega esse relógio e olha um mecanismo, sistemas bem marcados para pontuar horas. Aquilo traz uma mensagem para você. Qual é a sua dedução? Esse relógio sempre teve aqui. Não, alguém criou esse relógio. Um relógio, uma organização de sistemas transmitindo mensagem, nos remete a um relojoeiro. Então, o relógio tem uma causa, o relojoeiro. O móvel que você usa, a cadeira, tem uma causa, o carpinteiro. O carpinteiro foi lá e fez essa cadeira, né? Então, o universo tem uma causa inteligente, porque ele é inteligível. Ele é feito para ser entendido. Ele é feito para ser decodificado. Você pega o seu DNA, que a gente vai falar logo mais adiante, você consegue lê-lo. Alguém escreveu aquilo. A inteligibilidade do universo mostra que a causa dele é inteligente. De modo que nós lemos o seguinte, um cientista escreveu: o criador do sistema planetário devia ser extremamente apto em mecânica e geometria. O belíssimo sistema de Sol, de planetas e de cometas, só pode ter se originado do desígnio de um ser inteligente e poderoso. Alguns podem se perguntar, quem será que foi o fanático religioso que falou isso? Sir Isaac Newton, o pai da mecânica. Então,
deixa eu passar aqui um pouquinho. Deixa eu dar um pulo aqui, que tal? Se tratando de universo, eu vou tentar, para ficar mais fácil de entender, eu vou tentar reduzir aqui para a Terra, por exemplo, dentro do universo, tá? Para poder expandir para o universo. Vamos pegar a Terra. Existe um negócio chamado princípio antrópico. O princípio antrópico é aquilo que permite existir vida na Terra. E quando, lá na universidade, tem vários cientistas que são caçadores de exoplanetas, de planetas aí fora que se parecem com a Terra. Nenhum se parece com a Terra. Não, parece porque tem uma distância parecida da estrela. É um planeta, numa distância da estrela, parecido com aqui, mas não é só isso que limita a criação de algo que permita ter vida. Então, são tantas variáveis, pessoal, que a gente tem aqui na atmosfera. Ó, tem propriedades da atmosfera. Eu não vou nem entrar na questão da Kármán Line, que é o limite entre a atmosfera e o espaço. A espessura da nossa atmosfera, se fosse um pouco maior, um pouco menor, a coisa aqui ia desandar. O nível de oxigênio em 21%. Se você aumenta um pouquinho, dá combustão espontânea. Se você diminui um pouquinho, a vida não se sustenta. É um pouquinho mesmo. E você associa isso com a interação que a Lua tem para movimentar os ecossistemas e manter a temperatura da Terra como ela está. O movimento das marés, a circulação dos mares, aquece na linha do Equador, esfria nos polos, volta de novo e mantém tudo funcionando, as ondas de marés com o movimento da Lua em torno da Terra, gerenciando as marés. Eu não sei quantos sabem, mas a alta e baixa da maré tem a ver com a passagem da Lua. A gravidade da Lua puxa o nosso mar e aumenta a maré. Mesmo quando ela não está aqui, ela está do outro lado da Terra, mas ela faz um efeito oval, né? Puxa de um lado e influencia do outro. Então, até a velocidade com que a Lua orbita, a massa da Lua, a distância que ela está da Terra, a quantidade de água, tudo é finamente ajustado para que funcione. Se você tirar uma coisa dessa, desanda tudo de vez. E está desandando bem devagarzinho. Você pega a massa da Terra, a gravidade que a gente tem, em relação à gravitação da Lua, se você altera um pouquinho essa constante gravitacional... Quanto tempo eu tenho? O pastor saiu, quer dizer que eu posso ficar falando. Então, se a gente altera essa constante gravitacional, que é uma das dezenas de constantes que a gente tem. Só isso? Tá bom. Vou tentar acelerar aqui, pessoal. Vamos alterar a constante gravitacional. Alterar, dá para ler ali? 1 sobre 10 elevado a 40. Se você alterar 1 sobre 10 elevado a 40, o Sol não existiria, a Lua ou ia ser jogada fora, ia se arrebentar na Terra, tudo, a vida aqui ia desandar. O que é 1 sobre 10 elevado a 40? 10 elevado a 40%. É assim, ó. Se você variar 0,0000000 40 casas decimais, 1%. Não é 1%, é 0,00000 40 casas decimais, 1%. Se você variar isso, a constante gravitacional arrebenta tudo. O universo todo. E nesse estudo das constante gravitacional, constante de Planck, quantidade de água, peso da atmosfera, nível de oxigênio, são 122 elementos antrópicos finamente ajustados para que a vida exista aqui. Se você tirar um desses, desanda tudo. Quem já estudou um pouco de análise combinatória, se você combinar 122 elementos com tamanha precisão, é muito complicado isso acontecer ao acaso. Essa organização, ela não dá para acontecer ao acaso. Agora, uma coisa é eu falar que não dá para acontecer ao acaso, uma organização desse nível, outra coisa é você mostrar isso cientificamente. Então, falando em termos de ciência, a gente lida com probabilidades. A gente lida com cálculos. Qual a probabilidade dessas 122 variáveis terem se alinhado aleatoriamente ao longo de bilhões de anos? Qual a probabilidade? Teve um cidadão que calculou isso, Hughes Ross. E ele pegou, é muito fácil a análise combinatória disso aí, né? Para quem entende. Então ele fez assim, olha, a chance disso acontecer existe. Existe a chance dessas 122 variáveis estarem finamente ajustadas, alinhadas ao acaso. Existe. A chance é 1 em 10 elevado a 138. É claro que a gente não tem noção do que é 10 elevado a 138. Então, para vocês terem uma pequena noção do que é esse número, de 10 elevado a 138, não é o número de átomos do seu... Não estou falando de molécula, estou falando de átomos. Não é o número de átomos do seu corpo, nem o número de átomos do planeta Terra, nem o número de átomos do sistema solar.
o número de átomos estimado em todo o universo, com 30 bilhões de anos-luz de raio, é de 10 elevado a 70 átomos. Entende o número, a quantidade de zero que tem nesse negócio aí? A quantidade de átomos no universo é de 10 elevado a 70. É 70 vezes, 70 zeros. É tão grande que eu não sei dizer qual. Tem 10, 100, 1000, não é isso? 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Bia adora fazer essa conta. Aí você vai 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão, 1 zilhão. Eu não sei quanto é 10 elevado a 70, porque acho que nem existe. Esse é o número de átomos no universo. Então imagine, vamos fazer uma coisa mais simples. É um número muito menor que isso, que é em torno de 10 elevado a 22, é o número de grãos de areia que existe na Terra, nas praias e desertos do planeta Terra. É 10 elevado a 22. Você vai pegar toda a areia do deserto do planeta Terra, toda a areia, e você tem que acertar aquele grão premiado, que é o grão azulzinho que alinha todo o universo. Será que você vai acertar de primeiro? Não vai. É 1. Imagina, veja só, 1 elevado a 10 a 138. A chance disso tudo ter se alinhado ao acaso, de toda essa organização não ter alguém fazendo, foi por acaso. Dentro da ciência, existe um negócio chamado princípio de Borel, que ele fala o seguinte, e olha que é um número bem alto, qualquer coisa que tenha a chance de 1 a cada, se for maior do que 1 a chance a cada 10 elevado a 50, é de probabilidade 0 de acontecer. Qualquer coisa aleatória que tiver a chance de 1 a cada 10 elevado a 50, a cada 10, não sei quantos zilhões de zeros acontecer, você pegar aquela areiazinha do deserto, que se essa areia ser a premiada de todas as areias que existem na Terra, isso acontecer, é cientificamente impossível. Matematicamente, a probabilidade é 0. Nunca, jamais acontece. É o princípio de Borel. Isso quer dizer que, estatisticamente falando, nem a Terra deveria existir, se não fosse um milagre. Ou, como gostaria de falar os ateus ali, Stephen Hawking, leis físicas estranhas e desconhecidas. Não é isso que eles gostam de falar? Quando eles não entendem, leis físicas estranhas e desconhecidas. Tá bom, a gente chama milagre. Um ato criador. Essa organização, ela é impossível. Portanto, eu pergunto, se algo é 10 elevado a 1 a cada 10 elevado a 50 é matematicamente impossível de acontecer, 10 elevado a 1 a cada 10 elevado a 51 é 10 vezes impossível. É 10 vezes impossível. 1 a cada 10 elevado a 52 é 100 vezes impossível. 1 a cada 10 elevado a 53 é 1000 vezes impossível. Isso vai aumentando esse número. Esse negócio aí, 10 elevado a 138, é quantas 1000 vezes impossível? Não é só impossível, é várias 1000 vezes impossível de acontecer. Quantos zilhões impossível? Bota 0 nesse negócio aí, não dá nem para contar. Está entendendo que não se trata de ser impossível, se trata de ser múltiplas vezes impossível. Então, eu entendo que essa organização é calculada por análise combinatória, que não tem como ser obra do acaso. Isso só pode ter sido criado. Essa organização foi criada. Eu pergunto, quem tem mais fé diante da ciência? Quem tem mais fé? Eu ou o ateu? Parece lógico isso. Eu não estou nem falando de Bíblia, estou falando da ciência. Quantidade de oxigênio, constante de Planck, constante de Boltzmann, constante de Coulomb de cargas elétricas, constante de Rydberg, constante de Avogadro. Lembra do número de Avogadro? Constante de Faraday, é constante que só cebola, tudo alinhado, finamente ajustado, com um monte de zero. Então, olho os números e vejo, não, isso foi criado. O ateu olha isso tudo e fala, não, foi por acaso. Como? Pois não, irmão. Ah, sim, por favor. Leva o microfone ali. Só para o pessoal de casa ouvir, senão... Professor, só para dizer que, diante do que o senhor apresentou, de todas essas ordens científicas, para nós que somos leigos, acreditar no Big Bang é como um caminhão sair do depósito de alimentos contendo farinha de trigo, ovos, açúcar e manteiga
ter um acidente, bateu, pegou fogo, quando o bombeiro abre, sai um bolo. Mais ou menos isso, né? Pro leigo. Multiplica por zilhões de vezes isso, vai chegar na sopa que a gente está. É muita fé. É por isso que eu digo o seguinte: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. É a fé racional que Paulo fala. E é isso que Pedro fala lá também, em 1 Pedro 3:15. Né? Estamos prontos a responder as razões da nossa esperança. Existem razões, nossa fé ela é racional. Entende como se diferencia esse sistema ateísta cristão? Tudo bem, a gente já entendeu que o universo é um grande e complexo relógio e que ele tem, portanto, um relojoeiro. E essa organização é um argumento racional, calculável, demonstrável da existência do nosso Deus. Pega o outro aqui, Babi. Alô. Pegou. Dino, eu sei que você jamais falaria, por isso que eu estou pegando o microfone. Quando eu participo desses debates na internet, a primeira coisa que eles falam: quem é você para estar falando disso? Eles diminuem a gente, o nosso conhecimento devido à nossa formação, ou dizer que a gente não é cientista, ou que a gente não entende de ciência. Então, assim, você falou de aleatoriedade, você falou de física, você falou. Eu queria que você dissesse a sua formação, para que as pessoas... Eu sei que você, na sua humildade, não quer falar, mas você deveria falar, para que muitas pessoas na internet vão assistir isso e vão dizer: quem é esse cara aí, esse fanático teológico, né, falando um monte de coisa, e que você dissesse a sua tese de doutorado, explicasse um pouquinho o seu... Ele tá com vergonha, minha gente, ele não esperava isso, não. Mas que dissesse, para que também desse validade ao que você está falando. Não sou físico, não. Eu sou designer. Mas assim, convém que eu diminua e que ele cresça. Isso aqui não é nada que vem de mim, né? Isso está elucidando. É que meu doutorado eu trabalhei com aleatoriedade e design, mas não exatamente design inteligente, era design de produto, entendeu? Então a gente calcula algumas coisas que a gente vê que aleatoriamente não acontecem, né? E o quanto que a aleatoriedade influencia nisso. E nessa parte da física, a gente tem que entender um pouquinho, porque eu leciono na universidade a parte de engenharia aeroespacial, eu lido com grandes mentes lá, eu aprendo com eles, né? Então é natural que a gente possa... Isso, também. Mas vamos continuar, porque já acaba o tempo e vocês vão ter que ir para casa já, né? Então, terceiro e último argumento para poder encerrar. E aí eu fico à disposição para eventuais dúvidas que eu souber responder, se é que a gente vai ter tempo ainda. Último argumento racional. Argumento da natureza humana. Como que a natureza humana é um argumento racional da existência de Deus? A gente vê lá atrás que ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês notaram que ele falou no plural, né? Façamos o homem. E a gente tem um entendimento que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse façamos? É Jesus e é o Espírito Santo junto com o Pai. E Pai é uma forma que Deus usa para a gente entender, mas deve ser um entendimento muito mais amplo, né? E nesse projeto fala assim: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxergará? A gente tem atributos em nós, mecanismos que foram criados. Eu vou correr para encerrar, vocês esperam um pouquinho. Pensados como esses mecanismos, houve uma antevidência de pensar em cada mecanismo humano, mas além disso, nós temos a representação de um ser racional, emocional. Já ouviram falar da ira de Deus? A gente também se ira, não. A gente não pode pôr o sol sobre nossa ira. Mas nós somos seres humanos, nós temos emoções também. Nós somos diferentes. Qual foi a última criação de Deus? O homem. Depois, a última foi a mulher. Perdão, a última. Ele deu um upgrade no homem e gerou a mulher. Eu falo upgrade por quê? Pegou o cromossomo XY, aumentou o código XX,
A mulher é mais complexa. Ele aumentou o código e gerou a mulher. Aí ele descansou. É um ser que consegue gerar outro dentro. Entende a engenharia disso? A nível celular, é um negócio impressionante. Vamos em frente. Então, deixa eu passar aqui rápido, tá? A gente tem a assinatura de Deus em tudo que foi criado, base 3. A gente tem, em toda a criação, tempo. A gente tem passado, presente e futuro. Espaço, largura, altura, profundidade. Matéria, sólida, líquida e gasosa. Tem o plasma aí, mas ele é um meio gás, meio não sei o quê, tá? Então, a natureza, ela é trina, porque o nosso Deus, ele é trino. E se façamos os três, ele criou tudo à imagem e semelhança dele. A gente tem o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo celestial. E também no homem, aconteceu uma assinatura muito interessante. O nome de Deus na Bíblia, que é aquele que só o sacerdote fala a cada 7 anos, é Yavé. No hebraico, você tem Yod, Ré, Vev, Ré. Daquele jeitinho ali. E o hebraico, ele é muito, muito, muito interessante, porque ele não é só uma língua, ele não é só um idioma. Ele tem toda uma ciência por trás e se calculam algumas coisas em hebraico. E cada letra tem uma representação numérica. Então, esses Yod, Ré, Vav, Ré, os números correspondentes são 10, 5, 6, 5. E eu vou passar aqui um vídeo rapidinho de 1 minuto para a gente, acho que é menos de 1 minuto, para a gente encerrar, tá certo? E correr para encerrar. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus, em hebraico. A gente tem no núcleo de cada uma das nossas trilhões de células, de forma repetida, não acharam perdido não, repetido ao longo de todo o código do nosso DNA, que tem em torno aí de acho que tem cerca de uns perto de 2 GB de informação, tem que rever essa informação aí. Mas enfim, compactado, zipado, embaralhado, todos os pares de cromossomos têm repetidamente Yavé escrito no núcleo das nossas células. Não está escrito Deus elefante, Deus não sei o quê, Charles Darwin. Está escrito Yavé. Então, a gente tem na nossa personalidade e até no código que está escrito em nós argumentos plenamente racionais para a existência de Deus e desse Deus que está escrito aqui. Certo? Conclusões. O argumento da existência do universo aponta para a existência de um Deus poderosíssimo, que até hoje está ecoando a radiação de fundo detectada pelo laboratório da Bell, da energia de criação para a conversão de toda a matéria do universo. A gente tem o argumento da organização, que aponta para um Deus inteligente e racional, e chega a ser irracional achar que tudo isso criado foi ao acaso
por questões matemáticas. E a gente tem na natureza humana a demonstração de um Criador pessoal que assinou o nome dele na criação. Tem uma tarefa que acho que não vai dar tempo de fazer, e não sei se vocês estão enxergando, mas talvez o pastor mande para casa vocês fazerem essa tarefa aí, tá? E a gente vai encerrar aqui. Alguém tem alguma pergunta que eu possa, talvez, esclarecer rapidamente? Causa e efeito. Venta, abre a janela. Funciona. Não? Podemos orar encerrando? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós humildemente nos colocamos diante dos Teus pés para Te adorar pela Tua santidade e pela Tua perfeição. Mais do que isso, nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, sendo nós tão pequenos, pecadores e imerecedores, Tu ter se feito homem e ter morrido em nosso lugar para nos dar uma morada contigo eternamente a todos aqueles que aceitarem. Muito obrigado pelo amor demonstrado através do envio do Teu Filho Jesus. Continua nos orientando, abençoa essa igreja, nos ajuda a sermos centrados na Tua palavra, perdoa nossas faltas, nos faz prosperar em todos os nossos projetos. Nos leve em paz para as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima.